Oi, tudo bem? Se você tá chegando aqui agora, esse daqui é o quadro do canal, onde a gente traz várias histórias esquisitas, misteriosas, assustadoras ou perigosas de alguma forma que acontecem com as pessoas. Se você tiver um relato seu que você queira mandar aqui pra gente depois, o nosso e-mail tá na descrição. E se tiver alguma história que você não esteja gostando muito do tema, ou se você quiser pular os nossos possíveis comentários depois de cada relato, aqui na descrição, embaixo do vídeo, também tem a minutagem com o horário onde começa cada história, beleza? Na narrativa de hoje, eu trouxe vários relatos de temas variados, a maioria sobrenatural, mas não todos. Fala oi, produção! Oi! Bora lá? E o primeiro relato é um relato sobrenatural e é sobre um porão assombrado. E ele começa assim. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe trabalhava na creche. Uma tarde, eu estava sozinha no porão, como sempre fazia, e ouvi meu pai chamar meu nome. Então respondi, o quê? Mas não tive resposta. Subi até a base da escada, olhei para a porta do porão e respondi mais alto de novo. Que é? Nada. Imaginei que ele estava sendo teimoso ou simplesmente não tinha me escutado. Subi as escadas e abri a porta. Não havia ninguém lá, nem mesmo as outras crianças da creche. Fui até a sala de estar e lá também não tinha ninguém. Fui até a cozinha e vi minha mãe e as outras crianças lá fora. Subi as escadas ainda procurando meu pai, verificando os quartos e ele também não estava lá, então decidi sair e perguntei para minha mãe onde meu pai estava. E ela respondeu, ele ainda está no trabalho. No fundo, eu sabia disso. Ele geralmente só chegava em casa perto da hora do jantar. Eles moravam na creche, é isso? Ou a creche era a casa deles? Cuidava de crianças na própria casa? Pode ser. Sim. Bom, ele só chega depois do jantar. Disse a minha mãe que ele devia estar em casa, porque eu ouvi ele chamar meu nome. Ela disse que devia ter sido só minha imaginação, para eu esquecer, e eu ignorei. Mas algo não parecia certo. Não era minha imaginação. Eu sei o que eu ouvi. E não só parecia a voz do meu pai, como era literalmente a voz do meu pai. Até aí, essa não foi a única coisa que aconteceu. Teve mais. Segundo ela, no porão, às vezes ela via brinquedos se mexendo sozinhos, eletrônicos tocando sozinhos e outras coisas assustadoras. Certa vez, o carrinho de pedal pedalou sozinho, é tipo uma tonquinha, talvez? Aqueles, tipo... Sim. Então, pedalou sozinho até a base da escada quando ela estava prestes a descer. Aí ela virou e fechou a porta depois disso, tipo, vou fingir que não vi nada, entendeu? Mais ou menos isso. Bom, ela termina dizendo que recentemente ela descobriu que uma das irmãs mais novas dela também passou por acontecimentos estranhos naquela casa, principalmente no porão. Entendeu? Cachorro Deus. na área. Peraí, eu acho assustador. O Sim. brinquedo andando sozinho, imagina? Você tá olhando, ele tá pedalando assim. Sim. Eletrônico que liga sozinho. Você gosta de brinquedo assombrado. Não sou fã disso, não. Sim. O segundo relato também é sobrenatural e se chama Sessão Espírita. Minha mãe tem uma casa bem no meio da roça que ela costuma ir de vez em quando. Uma vez, fui lá com uns amigos meus e eu sou espírita, mas eles não. E eles sempre ficam com essa de querer contatar fantasmas. Daí, decidiram levar velas, apagar todas as luzes e sentar os 3 juntos na mesa, rezando de mãos dadas. E tentando fazer aparecer um fantasma, espírito ou qualquer coisa. Super saudável. Vamos fazer, Lê? Ah, claro. Gosto. Tenho mais nada de legal pra fazer. Ah, mó divertido. Tinha também um quarto amigo meu, mas ele falou que não acreditava nessas coisas. Então, ele pegou uma cadeira e foi pro lado de fora, onde estava tudo totalmente escuro, e ficou lá esperando acabar a brincadeira. Não acredito que ele fez isso até agora. Esse aqui é cagão, pelo jeito, né? É o mais medroso. Bom, eu falei que não ia participar também. E falei dos riscos de brincar com isso, que eles estavam mexendo com algo que eles não conheciam e tudo mais. Lembrando que só ele era espírita, né? Mas eles nem ligaram. Então, eu sentei em uma poltrona que tinha lá na sala e ficava mais afastada. Mas dava bem de frente para a mesa e atrás da mesa tinha um corredor que dava para o resto da casa.
Então eles começaram a rezar e com as mãos dadas ficaram perguntando: tem alguém aí? Nos dê um sinal. Até aí tudo bem. Mas uma hora um deles falou bem assim, abre aspas: você precisa de ajuda? Na hora eu já pensei que ia dar merda. Passa 1 minuto mais ou menos e eu vi saindo do corredor que estava bem escuro, porque, claro, todas as luzes estavam apagadas, e era um vulto preto, mas ele estava no chão. Ele veio bem rápido do corredor e veio direto na minha direção e entrou bem rápido embaixo da poltrona onde eu estava. Na hora que ele entrou, arrepiou todos os pelos do meu corpo e até o cabelo. Na hora, falei para eles o que tinha acontecido, que era melhor parar, porque aquilo já não era mais uma brincadeira. Eles falaram que iam continuar, mas falaram mais algumas coisas que eu não entendi e desistiram porque ficaram com medo. Foi a única vez que eu realmente vi alguma coisa, mas já passei por outras coisas estranhas também. É tipo um vulto no chão, como se fosse um vulto de bicho, né? É. O mais engraçado é que, da forma que ele descreve, parece que ele não conseguiu diferenciar Uhum. se era de bicho. Ele só viu aquela coisa preta vindo assim, ó, embaixo Sim. dele. Que horror. Ele que não quis brincar, né? E veio atrás dele. Você precisa de ajuda? Ele veio no cara que não... né? É. Tá certo. O terceiro relato também é sobrenatural, sobre um fantasma. Que eu achei, assim... Por um lado é fofo, por outro é assustador. Mas tudo bem, vamos lá. Estou morando em uma casa assombrada. E o fantasma é um cara legal. Um velho chamado Peter. Ele teve uma morte triste e solitária. O proprietário do imóvel onde eu alugo me contou a história dele. Ele disse que ele tinha uma esposa que se suicidou e tinha 2 filhos, um menino e uma menina. O menino foi para o Iraque e morreu na guerra. A filha dele morreu de overdose. Oh, meu Ou Deus. seja, família toda cagada e o homem ficou lá sozinho e acabou se matando, né? Depois disso, É. sobrou ninguém da família dele, coitado. Bom, ele assombra esta casa. Inofensivo, mas às vezes é travesso. Ele adora meu cachorro Odd. Igual esse, é o mesmo nome. Ele adora meu cachorro Odd. Ele e Odd brincam de vez em quando. Geralmente estou assistindo TV e Odd tá na cadeira comigo. De repente, a bola do Odd rola. O Odd pula da cadeira e corre atrás dela. A propósito, eu moro sozinho. Às vezes, pego o Odd parado em frente ao armário com a bola na boca, abanando o rabo. Foi nesse armário que encontraram o corpo do homem. Engraçado. Ah, o homem não se matou, gente. Quem se matou foi a mulher. Ele teve um ataque cardíaco. Uhum. Ele teve um ataque cardíaco e foi encontrado dentro do armário? Teve um ataque cardíaco dentro do armário? Ué, mas peraí. Não fez muito sentido. Só se ele tava mexendo no armário, teve um ataque cardíaco e caiu, tipo, pro armário. Pra Sei dentro do lá. armário. Gente, bom. Peter e eu temos um acordo. E eu respeito isso. Contanto que eu não traga pratos verdes pra casa, eles não quebram. Não me pergunte, Ué. não me pergunte por quê, mas ele não gosta de pratos, xícaras, potes ou panelas verdes. Ah, se é verde, ele quebra. É o que parece. É o Pedro. Ah, deve ser um fantasma corintiano. Pode ser. Eu ganhei um conjunto de louça verde de Natal uma vez. Tinha todos eles bem arrumados no armário, mas quando cheguei em casa um dia, eles estavam todos quebrados no chão da cozinha. Numa outra ocasião, eu tinha comprado um pequeno vaso de crocodilo verde. Odd e eu estávamos dormindo uma noite e eu ouvi um crash. Corremos para a cozinha e vaso de crocodilo no chão. Odd corre de volta pro armário e fica lá com sua bola, abanando o rabo. Trair esse cachorro. Sim. Nada mais de pratos verdes, nada mais de incidentes quebrados desde então. Incidentes quebrados. Gente, que merda, né? Sim. E esse cara devia gostar de coisa verde, porque fica comprando coisa verde. Aí o fantasma fica quebrando. É. Aí não dá certo, né, gente? Aí ele desistiu. Sim. Bom, Ai, mas é meio maluquice. esses Se fantasmas... bem que pra gente seria bem bom ter um fantasma que brinca com o cachorro. Ele parar de com encher o certeza. saco. É, pra distrair ele. Esse cachorro é chato. Quer atenção toda hora. Sim. Pelo menos esse é ia um fantasma gostar. útil. É. Esse é o fantasma que só fica lá ocupando espaço e assombrando. Pelo menos faz alguma coisa de útil. Sim. Ah,
4. Encontro no camping. Tem um camping que minha família sempre ia quando eu era mais novo. Super pequeno e sem muita coisa para fazer. Lá tinha uma trilha que dava para ir do lago até o rio. E muitas pessoas usavam para canoagem ou natação. Alguns de nós estávamos seguindo o camping quando vimos um cara de uns 14 anos com o pai. Eles passaram por nós, carregando seus equipamentos e dobraram a curva. Estávamos uns 60 segundos atrás deles, dobramos a curva e eles já tinham sumido. Nem 5 minutos depois, eles aparecem atrás de nós de novo. Não tinha como eles terem passado por nós e depois estarem atrás de nós de novo. Minha prima esqueceu a toalha dela e eu voltei para a praia com ela, porque ela estava meio assustada. Eles sumiram de novo, mas estavam no mesmo lugar quando voltamos. Eu parei de compartilhar essa história porque as pessoas tentavam justificar, como se eles estivessem cortando a mata para nos assustar. Só que teriam que subir uma ladeira íngreme e arborizada para chegar à estrada e depois voltar para a trilha e nos alcançar tudo isso em 5 minutos. Ou, de alguma forma, carregar todo o equipamento pela mata sem que ouvíssemos um pio. Eles estavam em looping, você percebeu? Sim. Gente, você tá andando, as duas pessoas estão aqui, você tá andando atrás. Aí a pessoa vira, daqui a pouco você olha, eles estão atrás de você. Sim. Aí você passa, daqui a pouco você volta, eles estão atrás de você de novo. Gente, eles estão andando em looping. Mas é um camping. Será que morreram os dois ali? Aconteceu algum acidente, alguma deve coisa? ser. E eles estão acampando pra sempre? Pai e filho? Então. Eles estão em looping fazendo o mesmo trajeto, gente. Vai ver, nem percebeu que morreu. Nossa, que loucura. Eles estão em looping, indo lá pra canoagem pra sempre, gente. Que horror. 5. Também é sobrenatural. Se chama Fazenda Abandonada. Quando eu estava no ensino médio, costumávamos fazer todo tipo de coisa que realmente não deveríamos estar fazendo. Normal. De lei. Uma noite, eu estava com uns amigos e eles nos levaram para uma casa de fazenda abandonada nos arredores da cidade. Esses caras costumavam entrar escondidos na propriedade para ficar na casa abandonada, então eles basicamente estavam me mostrando o lugar. E era uma noite super escura. É claro que enquanto isso acontecia, eles estavam me contando tudo sobre como o lugar é mal assombrado. Como houve um assassinato e suicídio lá, coisas típicas do colegial. Super normal. Tá. Entramos na casa muito rapidamente e depois nos viramos para dar uma olhada na construção anexa que parecia uma antiga oficina ou garagem. Um dos meus amigos me disse para fechar a porta da casa da fazenda atrás de mim ao sair. Eu era a última pessoa a sair, então tentei fechar a porta e ela parou na metade e não pôde mais ser puxada. Emperrou na metade ali. Tentei novamente, não consegui. Aí tentei abrir a porta completamente e fechá-la novamente, mas novamente ela emperrou. Era como se alguma coisa no batente impedisse a porta de fechar. Depois de tentar fechar aquela porta umas 4 vezes, decidi deixá-la como estava e avisar meus amigos que a porta não fechava. Virei-me para alcançá-los e assim que não estava de frente para a porta, ela bateu atrás de mim. Não fechou lentamente com um rangido, nem parou na metade como aconteceram todas as vezes que eu tentei fechá-la. Ao invés disso, ela literalmente fechou com toda a força e me assustou pra caramba. Ele tá num lugar que falaram pra ele que era assombrado. Até aí, beleza, porque ele tá com um monte de amigos ali, pode ser só zoeira ou só histórias que o povo conta, né? Até aí pode ser nada, mas você fica com aquilo na cabeça, que o lugar é assombrado. Aí você tenta fechar a porta, você tenta fechar, não fecha, de repente ela bate atrás de você. Sim, deve ter sido um susto daqueles, né? Sim. Adoro. Eu acho que eu ia sair correndo, mas acho legal. Sair correndo feito uma maluca pela fazenda. Socorro! Ai, gente. 6. Aconteceu no deserto. Esse aqui parece filme de terror.
Eu estava dirigindo um atalho de 29 Palms CA para Albuquerque. NM é o quê? É sigla do quê? NM. Algum estado americano, mas sei lá. Não sei não. Bom, 29 Palms está localizado no deserto desolado a leste de Los Angeles. O atalho era uma estrada de 2 pistas que atravessava o nada total, exceto a passagem por Amboy CA. Amboy é uma cidade quase abandonada, quase tão baixo do nível do mar quanto o Vale da Morte, com um vulcão adormecido e um campo de lava de um lado e uma planície de sal do outro. Era também, na época, um ponto de encontro para atividades de grupos satânicos. Ah, que legal. Ou seja, era no meio do nada, né? Tava no deserto, no meio do nada, não tinha nada. Bom, eu estava dirigindo sozinho durante a tarde. Parei em Amboy e tirei uma foto da placa da cidade só para provar que estava lá para amigos que me desafiaram a seguir aquele caminho até a I-40. Voltei para o meu carro e subi até a cordilheira entre Amboy e a I-40. Quando chego ao topo, dirijo para o norte através de um desfiladeiro com grama alta em ambos os lados da estrada. Mais à frente, vejo algumas coisas no meio da estrada. Ao me aproximar, reduzo a velocidade e vejo um Pontiac Fiero vermelho parado de lado nas 2 faixas. Uma mala aberta com roupas espalhadas por toda parte e 2 corpos caídos de bruços na estrada. Um homem e uma mulher. Paro a cerca de 30 metros de distância e os cabelos da minha nuca estão arrepiados. Sendo um fuzileiro naval, enfio a mão embaixo do assento e tiro uma pistola 9mm e coloco uma bala. Algo parecia muito errado. Parecia perfeito demais, como se fosse encenado. Uma emboscada? Eu estava sendo paranoico? Algo estava errado. Sair do carro parecia impensável. Era a jogada de um filme de terror. Ao examinar a estrada, vi uma linha que eu poderia fugir. Então pensei, passe o cara na estrada à sua esquerda, desvie para o lado direito da mulher, atrás da Fiero, e eu estaria do outro lado. Coloquei-o na primeira marcha, pisei e segui na linha que planejei. Passei pela traseira do Fiero sem bater nele, nem em nenhum dos corpos na estrada. Continuei avançando alguns metros e diminuí a velocidade para poder respirar e deixar meu coração desacelerar. Ao olhar pelo espelho retrovisor, vi que os 2 corpos estavam de joelhos e cerca de 20 pessoas emergiram da grama alta em ambos os lados da estrada, ao lado do carro e dos corpos. Naquele momento, meu pé direito pisou no acelerador e não desistiu até que eu tive que desacelerar para pegar a rampa leste da I-40. Nunca saberei o que teria acontecido comigo se eu tivesse saído do carro para verificar os corpos, ou parado mais perto deles. De alguma forma, não acho que teria sido bom. Às vezes, a vida real pode ser mais assustadora que um filme. Assalto, sequestro... Queriam um corpo para fazer um ritual satânico. Se as lendas do local forem verdadeiras. Não sei, meio maluco. Não, porque a gente escuta, né? Eu já escutei umas histórias assim, tipo, que a pessoa tá numa estrada e tem, tipo, uma criança no chão. Aí, óbvio, que a pessoa sai correndo pra socorrer a criança, nisso que sai correndo pra socorrer, aparecem uns bandidos do nada e assalta a pessoa, entendeu? Leva carro, leva tudo. Às vezes machuca, ataca a pessoa e tal. Já ouvi falar. Mas, meu, 20 pessoas, cara, era muita gente. Sim. Bizarro, né? Era muita coisa. Nossa, assustador. Aí você vai lá na maior boa vontade, lá querendo ajudar. Achando que aconteceu alguma coisa, que as pessoas estão precisando de ajuda, né? Sim. Ai, gente, que horror. 7. A Sombra. Esse aqui é bem curtinho e é sobrenatural, tá? Bom, certa vez, morei em um pequeno apartamento onde ouvíamos barulhos estranhos e coisas do tipo. As experiências mais memoráveis foram as torneiras do banheiro abrindo a todo vapor às 2 da manhã, e uma vez, enquanto eu estava no banheiro, vi uma sombra simplesmente atravessar a porta aberta, tão clara quanto o dia. Também vi uma enquanto eu trabalhava em um armazém. Ela atravessou uma parede, atravessou o armazém e desapareceu pela parede oposta. Do
Tipo, tô aqui conversando com você, vem uma sombra por aqui, passa aqui, vai pela porta e vai pela parede E vai. Sim. Eu acho que o pior é quando você tá no banheiro, porque, tipo, às vezes não dá pra você levantar naquele momento. Pra sair correndo, sei lá, qualquer coisa, tá no banheiro. Aí a gente tem um problema, né? Se tiver no banheiro, tem um problema. Mano, eu dou nada. Você tá lá de boa, assim, a sombra passando aqui, ó, passou e foi embora. Não. Não é legal. Não é legal. Gente, eu, hein? 8. Aproveitando o ensejo aí da época que a gente tá, que acabou de passar, esse aqui se chama Páscoa Macabra. Estudei na Itália no meu primeiro ano de faculdade e no nosso último feriado prolongado antes de voltar para os Estados Unidos, fui a Sorrento com 2 amigos. No domingo de Páscoa, eles decidiram que queriam visitar Pompeia. Eu tinha estado lá algumas semanas antes com a família, então fiquei. E eu estava vagando pelas ruas laterais de Sorrento. Estava com meus fones de ouvido quando vi um senhor gesticulando para que eu me aproximasse. Peguei meus fones e fui até lá. Em italiano, ele perguntou se eu queria comprar alguma coisa na loja dele, que era uma boa loja. Eu estava com dificuldade para ouvi-lo, então dei um passo à frente e estava praticamente na porta daquele prédio antigo. Mas ao invés da pessoa tirar o fone, ela chega mais perto, você percebeu? A dificuldade para ouvir, por quê? Você tá com de fone, né, filha? Sim, exatamente. Bom, então ele voltou para o prédio que consistia em uma sala principal. Estava cheio de papéis, livros e poeira por toda parte. Ele voltou segurando colares de contas quebradas e um bicho de pelúcia do Snoopy esfarrapado e coberto de tinta. Coisa estranha pra tentar vender, né? Ele repetia sem parar. Gostou? Pode comprar. E quando eu disse não, obrigada, e tentei ir embora, ele me agarrou pelo pulso. Para um velho de aparência frágil e olhos lacrimejantes, ele era incrivelmente forte e eu não conseguia fazer ele me soltar. Comecei a entrar em pânico e gritei, não, obrigada, por favor, pare. Foi então que ele me puxou para dentro, tentou me abraçar e disse, você não pode ir, você é minha esposa, você deve ficar. A cara da produção assim, não, eu não sou obrigada. Como assim? Ai, meu Deus. Eu perdi o controle e gritei, me solta, empurrando ele com toda a minha força. Ele caiu e eu corri como uma louca. E antes que eu virasse a esquina, ele gritou, você não pode me deixar. Ai, meu Deus. O cara é muito louco, meu, como assim? Eu não consigo ficar com medo, só acho engraçado. Sim. A pior Páscoa de todas, realmente. Isso não faz nenhum sentido. Só tinha uma coisa pra piorar essa história. Se ele tivesse vestido de coelhinho da Páscoa. Seria bem estranho. Não dá. Ai, gente, que horror. Tá bom. 9. Mais que uma sombra. Claramente também é um relato sobrenatural. Vamos lá. Então, pra contextualizar, eu, 24 anos, e meu namorado, 22 anos, saindo há cerca de 3 meses. Ele contou que costumava ter terrores noturnos e ultimamente ele tem sido especialmente intenso. Depois que comecei a dormir na casa dele, pude testemunhar isso em primeira mão. Estávamos dormindo profundamente e ele de repente se sentava, ofegava e olhava pro nada por um tempo antes de se deitar de novo e voltar a dormir. Cara, o namorado dela é assustador, né? A pessoa deita e fica olhando pro nada, assim, ó, de madrugada. Sim. Ai, gente, que horror. Tá vendo? Por isso que eu durmo com a TV ligada, que eu fico olhando pra TV, não fico olhando pro nada. Entendi. Não, porque uma coisa, terror noturno, a pessoa acordar gritando, né? Tipo, como se teve um pesadelo. Isso. Um pesadelo. Mas a pessoa acordar e do nada ficar, tipo, olhando pro nada e deita e volta a dormir. Ele acordou, ficou raciocinando sobre o sonho e voltou a dormir. Tipo sonâmbulo, talvez. Tá. Uma vez, perguntei a ele com o que ele estava sonhando e ele disse que não sabia. Comecei a dormir mal no apartamento dele também. Terror noturno, até onde eu sei, não é transmissível, né?
Bom, tive desde o começo, mas atribuí isso ao fato de estar em um ambiente novo e estranho. Mas o problema persistiu. Certa manhã, ele saiu para o trabalho e eu voltei a dormir depois de me despedir. Acordei de bruços, incapaz de me mexer. Percebi que era paralisia do sono. Já tive isso algumas vezes antes, anos atrás, então sabia com o que estava lidando e tentei não entrar em pânico. Foi quando senti algo... Foi quando senti algo rastejar na cama e colocar a mão nas minhas costas, me segurando. Já tive uma experiência com um demônio de paralisia do sono no passado. Então, tentei me manter calma. Comecei a repetir, não é real, sem parar na minha cabeça, já que não conseguia falar. E foi aí que a coisa respondeu. Ah, você acha que eu não sou real? Se eu não fosse real, você conseguiria sentir minha mão nas suas costas? Disse isso enquanto enfiava os dedos. Você conseguiria sentir minha respiração no seu pescoço? Gente, esses fantasmas estão muito abusados. Sim. É igual o outro relato que a gente contou. Que ela escutava um negócio no ouvido dela falando assim, eu sei que você tá acordada. Você lembra? Sim. Foi, acho que semana passada eu postei. Gente, esses fantasmas estão muito abusados. Parecia tão real, eu conseguia senti-lo se inclinar e soprar ar frio no meu pescoço enquanto falava. Eu repetia, sai, você não é bem-vindo. E lentamente comecei a me mover. E aí a coisa sumiu. Gente, essas entidades fantásticas, eles estão muito abusados, gente. Como assim? Sim. Eles têm que entender que quando você tá ignorando, eles têm que fingir que não estão lá, entendeu? Eles têm que entrar no jogo, têm que entrar na brincadeira, não tem que ficar te afrontando. Não pensei muito nisso, já que a paralisia do sono é relativamente normal e muitas pessoas sofrem dos chamados demônios, são os ataques espirituais, né? Mas a noite passada foi diferente. Eu estava dormindo e acordei com a sensação avassaladora de estar sendo observada. Abri os olhos e levantei a cabeça para olhar ao redor do quarto. Havia uma sombra alta se movendo pelo quarto, bem na beira da cama, outra sombra. Você acorda, olha, a sombra passando no pé da cama. Maravilhoso. Você acha que parou por aí? Não parou, ainda tem mais. Olhei para o lugar do meu namorado para confirmar se era ele se levantando para usar o banheiro ou alguma coisa assim. E fiquei horrorizada ao encontrá-lo dormindo pacificamente ao meu lado. Olhei novamente para a sombra. Ele havia alcançado o ponto exato bem na minha frente, na ponta da cama. Virou-se para mim e me encarou sem piscar, com um sorriso enorme. Meu Deus. Tinha uma aura estranha ao redor. É difícil de descrever, mas tudo parecia um pouco distorcido ao redor dele. Senti uma intensa malícia emanando daquela figura. Fiquei apavorada. Sentei-me e depois de um momento ele se ele se dissipou no ar como se nunca estivesse estado ali. Não sei o que é essa coisa, nem por que está nos incomodando. Nunca tinha experimentado nada parecido antes, exceto quando eu era criança e achava que via sombras se movendo ou outras coisas de criança, desse jeito aí. Mas essa coisa tinha um rosto. Um rosto! Eu adoraria saber o que essa coisa pode ser e como me livrar dela. É provavelmente a coisa mais assustadora que vi. Ela ficou apavorada, porque tinha rosto, tava sorrindo pra ela, gente. Sim. Porque às vezes você vê um vulto, alguma coisa que parece ser uma pessoa, mas tipo, igual essas sombras que vêm, passam, vai embora, tipo, não interage, a coisa interagia com ela e ficava sorrindo, assim, ó, sorriso. Sim. De madrugada, no pé da cama, ali no quarto, virou pra ela, sorriu pra ela, tipo... Que horror. Não é nenhuma coisa que, sei lá, o fantasma não te viu, não me viu, não me percebeu aqui, eu vou aqui fingir que eu tô dormindo, deixa quieto. Não, tá interagindo com você. Ai, gente, que horror. Nada legal. 10. Você não se parece a minha mãe. Que cara é essa? Acredito. Ué. Não, você não se parece com a minha mãe.
Vamos lá. Eu tinha 14 anos e minha família tinha acabado de se mudar para uma casa de fazenda grande e meio decadente. Meio assustadora, mas barata para alugar. Os vizinhos mais próximos ficavam bem longe e um milharal cercava a maior parte da nossa propriedade. Uma noite, por volta das 2 da manhã, acordei com a luz do corredor acesa. Eu tenho sono muito leve. Alguns minutos depois, meu cachorro começou a ganir do lado de fora da minha porta e a arranhar para entrar. Levantei-me e deixei ele entrar, e ele se arrastou para debaixo da cama para dormir. Ele fazia isso às vezes, mas nunca tinha me acordado para entrar antes. Fazia isso, tipo, dormir embaixo da cama, ela quer dizer? Será? É, acho que é. Bom, eu estava um pouco assustada, mas também cansada, então voltei a dormir sem pensar muito. Acordo um pouco depois disso, com a porta do quarto rangendo. Vejo dedos agarrando a lateral da porta, enquanto ela é lentamente aberta. Numa espécie de estupor semi-adormecido, pergunto quem é. E um homem, claramente tentando imitar uma mulher, me garante que é a minha mãe. Só pra ver como eu estou. Eu continuo dizendo, não, você não é. Você não parece a minha mãe. E ele continua me garantindo que é a minha mãe. Obviamente, ainda não estou totalmente acordada. Ou teria percebido o quão assustadora e estranha essa conversa foi. Sim, Chega a ser definitivamente. Não é? De repente, a porta começa a ser empurrada ainda mais. E a mão a empurra, seguido por um braço. E eu percebo que a pessoa está entrando no meu quarto. Tipo, ele vai pondo a mãozinha assim, ó, e vai puxando a porta. Começo a surtar e gritar quando percebo o que está acontecendo. Meu cachorro pula debaixo da minha cama e se lança contra a porta, fazendo com que a pessoa a feche rapidamente, sem que eu veja o rosto nem nada. Nesse momento, minha mãe já acordou dos meus gritos e começou a gritar para mim, perguntando se eu estava bem. Ela desce o corredor até o meu quarto e diz que viu uma figura enorme com meias na cabeça. Uma figura enorme com meias na cabeça, parada do lado de fora da minha porta. Minha mãe também começou a gritar. E a pessoa desceu correndo as escadas do fundo da nossa casa. Escada essa que tinha uma porta e se parecia muito com um armário. Então ela já tinha conhecimento daquilo. Ou talvez queria se esconder dentro de um armário. É. Então saiu correndo pela porta dos fundos para o milharal. Nada na minha casa foi roubado e não havia evidências de que a pessoa que invadiu a casa quisesse outra coisa senão entrar no meu quarto. Acho que não sou a mesma desde que isso aconteceu e ainda me sinto incrivelmente ansiosa só de pensar nisso. Gente, era uma pessoa muito maluca. Sim. Talvez ela já até conhecesse a casa, talvez não. Ela disse que era um lugar afastado, no meio de uma fazenda, que os vizinhos eram todos muito longe. Mas era uma pessoa que entrava e saía ali, antes delas alugarem, antes delas mudarem. Mas, gente, é engraçado. Só eu acho engraçado o homem imitando a mãe dela com uma meia na cabeça, gente. Não. Era, Como assim? Cara muito maluco. Parece é coisa assustador de e é engraçado. Exatamente. E é muito tipo, cara, não é possível. Parece aqueles ladrões do filme Esqueceram de Mim, eles são muito idiotas. São idiotas. Muito eu besta. pensei a mesma coisa. Parece a mesma muito. coisa. Gente, essa menina nunca mais vai dormir em paz no próprio quarto. É. Não sabe se é um estuprador, sei lá o que ele queria. Ele só foi direto no quarto dela. Sim. Às vezes já tava observando, tipo stalker. Sim. Mas com uma meia na cabeça e a mamãe. Um homem imitando uma mulher. Ai, gente, as pessoas são muito loucas. São muito bizarras. Não dá. Sim. Qual foi seu relato preferido de hoje? Ah, o do cara com fantasma que odeia coisas verdes. Legal, né? É. Peter, fantasma Peter. Sim. Gosto. Eu gostei gostei do desse. sorriso também. Achei assustador. É, isso é bem assustador. E você comenta aqui, comenta nos comentários, nada redundante, seu relato favorito. Se você tiver alguma história pra mandar aqui pra gente, não precisa ser sobrenatural, pode ser esquisita, assustadora, qualquer coisa.
O e-mail tá aqui na descrição e se inscreve se você gostou pra não perder outros vídeos como esse. Tem o canal aqui da produção na descrição também, onde ela fala de pop, K-pop, cultura pop, dança, música, enfim. Participa com a gente de alguma forma, tá bom? Fala tchau, produção! Tchau! Tchau!